Oi pessoal, vocês perceberam um pouquinho que quando a gente faz movimento de projétil sem considerar ou só considerando a força gravitacional, a gente percebe que o movimento não é exatamente aquele que a gente vê na realidade. Então a gente vai considerar agora alguns casos. O primeiro caso é considerar a resistência do ar finalmente, para verificar qual que é a transformação, a mudança que essa força causa no sistema, né? A gente vai aproveitar aquele problema que a gente fez em uma dimensão, considerando queda livre em resistência do ar, porque a equação diferencial que vai aparecer nesse problema é praticamente a mesma em uma das direções. E aí eu vou comentar um pouquinho sobre a solução, tá? Note que quando eu escrevo a segunda lei de Newton para esse problema, eu fico com algo assim, ó. M, taxa de variação segunda da posição em função do tempo, né? Ou seja, massa vezes aceleração. Ele vai me dar a força gravitacional, que continua atuando, na direção Z. Lembre-se do sistema de referência que a gente escolheu, Z como a direção vertical e X como o alcance ou a distância, né? E a gente já discutiu que o movimento no problema anterior não acontece no eixo Y, não acontece no espaço, ele acontece no plano XY, né? Aqui a gente vai considerar a força de resistência do ar. No caso mais simples, só para a gente tentar entender o que acontece nessa generalização, uma resistência do ar proporcional à velocidade. Mas lembre-se que a velocidade ele é escrito agora como vetor e não como a gente fez no movimento de queda livre, dx dt. Então agora a gente precisa resolver essa equação diferencial da forma que está aí, ou essas duas equações diferenciais que estão aí. Você está falando, poxa, mas onde tem duas? É porque você tem que decompor isso em relação a cada uma das variáveis. Eu vou decompor primeiro em relação a x, ó, e a gente acaba obtendo assim, ó. M, taxa de variação segunda da posição em função do tempo. Note que essa expressão de força gravitacional não tem componente x, mas essa aqui tem, vai ficar assim, ó, menos b, taxa de variação de x em função do tempo. Essa aqui, então, é a primeira equação diferencial e que, se você parar para observar, é um tipo que a gente já resolveu aí para trás. Agora, que é exatamente, bem, é até um pouco mais simplificado do que a gente resolveu aqui para trás. Agora, esse outro caso, ele fica m em relação a z, né? Taxa de variação segunda em componente z ao quadrado. Aqui a gente acaba obtendo, em relação à força gravitacional, menos mg. Em relação à força de atrito, menos b, taxa de variação de z em relação ao tempo. Então, essa equação que está em verde, na verdade, em termos de componentes, são essas duas. Você vai falar, poxa, mas não tem y também? Tem, só que lá em y a função é y igual a y0 mais at, porque é um movimento que não tem aceleração, visto que não tem nenhuma força agindo na direção y. Lembre-se que eu coloquei a velocidade, a componente dela, de forma que ela não tinha componente na direção y, e ela continua não tendo aqui. Então o movimento continua acontecendo, mesmo com a resistência do ar, num plano específico. O que a gente vai ver de diferença é que isso aqui não vai ser uma parábola, tá? Para a gente fazer as soluções, claro que você vai precisar resolver as equações diferenciais. Mas o meu objetivo aqui é discutir um pouco como que ficou essa solução. Então a gente tem aqui, depois que você resolve as equações, quais são elas, né? Eu acabo encontrando, vamos ver onde eu escrevo, aqui, a velocidade, a componente x da velocidade, né? Ou a velocidade, quer dizer, a componente x da velocidade, é isso mesmo? Como componente x inicial da velocidade vezes exponencial de menos bt sobre m. Você deve reconhecer até uma expressão parecida com essa lá do movimento de queda livre, porque a gente tinha uma exponencial decrescente. E acredite, se a gente resolver essa equação diferencial, vai me dar isso daqui. Inclusive, essa não é uma equação tão complicada, mas você precisa analisar quais são as soluções, escrever a equação característica e resolver o problema. Vale a pena, você que está estudando, talvez fazer essa solução na mão, para você ir pegando prática e ver o que você chega, tá? Agora, quando você integra essa velocidade em contraposição, que vai dar mvx0 dividido por v, que multiplica 1 menos a exponencial de menos bt sobre m. Essa expressão que a gente acaba encontrando aqui é o movimento na direção de x. Tá? Agora, quando a gente integra essa expressão, você encontra primeiramente a velocidade, a componente z da velocidade, que vai ser dada por mg sobre b mais v de z0, que multiplica e na menos bt sobre m, menos mg sobre b. Essa expressão é a solução para a velocidade, e quando você integra a velocidade, você acaba encontrando a posição z como seno.
m ao quadrado g sobre b quadrado mais m vezes 0 sobre b, que multiplica 1 menos exponencial de menos bt sobre m, menos, finalmente, mgt sobre b. Então, essa expressão que a gente acabou de escrever aqui é, finalmente, a solução tanto para z como para x. Para a gente tentar analisar a trajetória dessa função, é interessante que a gente faça uma técnica parecida com o que a gente fez no problema anterior. Lembra que eu isolei o t em função de x, o que ficou uma operação bem mais fácil do que eu vou fazer aqui, e substituir em z é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Você vai isolar t nessa expressão de x e substituir em z. Requer algumas folhinhas de papel para fazer. Mas acredito, quando você substituir t aqui, você tem que isolar, manda todos esses termos para cá, fica bx sobre mvx0 é igual a menos e, aí igual a 1 vezes menos e, aí passa 1 para lá, passa o e, aplica logaritmo, isola o t, dá um trabalhinho, mas não é nada o fim do mundo. E aí você substitui o t aonde ele aparece, que é aqui e aqui. Veja que isso vai acabar aparecendo um t no exponencial, mas trata com cuidado, faz um pouco da álgebra, dá algumas folhas, vai perceber como você é muito bom em resolver conta, assim, tá? E você provavelmente vai chegar numa expressão que é essa daqui. Como você já deve ter percebido, como dá muito trabalho, claro que vai fugir do escopo se a gente ficar substituindo na mão toda essa expressão, né? Pelo menos aqui no vídeo, né? Mas é bom você fazer aí na sua casa, caso você esteja acompanhando em detalhes o curso, né? Você vai, quando substituir, você vai encontrar assim, ó, z é igual a mg, que divide bvx0, mais vz0, que divide vx0, que multiplica x, menos m quadrado g, que divide b quadrado, vezes ln, de mvx0, que divide, finalmente, mvx0 menos bx. Essa solução que a gente acabou de encontrar é a solução marcando qual que é a trajetória da nossa função z em função de x. Primeira coisa que você precisa olhar e já concluir de cara é que isso daqui não é uma parábola. Até porque você não consegue escrever naquele formato z quadrado igual a menos ax ou x quadrado igual a menos az. Não é isso, então não é uma parábola. Entretanto, para a gente tentar analisar o tipo de curva que a gente faz aqui, o interessante é você expandir essa expressão em termos de série, que é uma técnica que a gente já tem usado há um bom tempo no curso, né? Quando a gente expande uma expressão em termos de série, a gente acaba podendo analisar como que essa função se comporta para valores pequenos de x, por exemplo, ou valores pequenos de z. Quando você expande isso aqui em série, você encontra algo desse tipo, ó. vz0 sobre vx0, que multiplica x, menos meio de g, que divide vx0 ao quadrado, x quadrado, menos 1/3 de b vezes g, minha letra tá feia, b vezes g, m, vx0 ao cubo, que multiplica x ao cubo, e como você bem sabe, né, uma série, ela de potência, ela vai até o infinito, vários termos infinitos, né? Bem, essa expansão aqui é a expansão em série dessa função. É uma forma aproximada quando a gente trunca a série e analisa alguns poucos valores dela que a gente está tratando, né? Quando a gente trunca essa série, e você trunca ela, por exemplo, aqui, e ignora os termos de terceira, quarta, quinta ordem, assim por diante, você acaba percebendo que você tem uma parábola. Entretanto, essa parábola aqui, ela só é válida quando, por causa do truncamento, quando você analisa para valores pequenos de x. Então, quando você coloca valores muito pequenos de x, isso aqui não altera muito. Quando você começa a colocar valores grandes de x, esse valor x ao cubo, x à quarta, assim por diante, começa a fazer interferência grande na solução do problema. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que quando você coloca valores de x pequenos, essa função ela comporta-se como parábola. Depois disso, quando você começa a fazer valores muito grandes de x, essa parábola começa a se deformar. Então, basicamente, o que acontece, o que a gente conclui quando a gente olha isso daqui, é que essa função ela é uma parábola no começo. Ou melhor, ela é muito aproximada a uma parábola no começo. Mas depois ela se degenera, ela vira uma outra coisa, tá? E o que ela vira, afinal de contas?
Para a gente verificar o que ela vai acontecer com essa função, vamos analisar o que acontece quando x tende a m vx0 sobre b. Quando x tende a esse valor específico, o que a gente percebe é que z ele tende a menos infinito. Você vai ter que fazer a análise na função, substituir o x nessas expressões e ver o que está acontecendo com essa função. Mas o que você vai perceber é que quando x está tendendo a esse valor, o z tende a menos infinito. Então, o que isso está mostrando para a gente é que, por mais que seja no começo uma parábola, lá na frente, isso aqui passa a virar uma queda... Opa, faltou um aqui. Uma queda vertical. Se é uma queda vertical, se depois de um tempo acontece uma parábola e a parábola deveria fazer um desenho em curva, inclusive lá no infinito, mas se ela faz um curva e começa a cair verticalmente depois de um tempo, nada mais é esse fenômeno lá na frente como um fenômeno de queda livre em uma dimensão. Então o que acontece é que quando a gente tem resistência do ar, essa resistência do ar vai freando o movimento nessa direção de abertura, nessa direção de afastamento, e vai fazendo com que o movimento só tenha movimento na direção vertical. Se ele só tem, a partir de um momento, movimento na direção vertical, isso é uma queda vertical. Sendo uma queda vertical, inclusive, a gente percebe que essa velocidade ela vai tender a um certo valor, que ela vai tender, nesse caso, a menos mg sobre b na direção do versor z, só para você entender. Que velocidade que é esse que ele vai tender? Ele vai tender a uma velocidade terminal. Por quê? Porque todo movimento de queda livre tem um limite, como a gente discutiu na aula de queda livre, que é o fato de que existe um momento que a força que está atuando, que é a força gravitacional, se iguala à resistência do ar e esse móvel para de acelerar. E é isso que vai acontecer, ele vai parar de acelerar e vai continuar a cair. Ele não vai naquela direção, ele vai cair totalmente de queda livre. Então é isso que vai acontecer, tá? Esse é o problema que a gente tem aqui, tá? Quando você tenta encontrar o valor de z igual a zero, você encontra quais são as soluções do problema. Aproximadamente dá o mesmo alcance, nesse caso, do valor que a gente tinha anteriormente, que era 2 vx0 vezes z0, tá? Isso aqui não vai mudar muito. O importante aqui é você perceber o gráfico da função, dessa função que a gente está discutindo. Quando a gente tem essa função, o que a gente está percebendo é que se você traçar o eixo z como vertical e aqui o alcance como x, basicamente você vai ter algumas possibilidades, porque ele começa como parábola, mas encerra como queda. Ó. Começa como parábola, mas encerra como queda. É esse movimento que ele acaba fazendo. Ó. Ele começa como parábola e acaba como queda. Se você já viu ou já tentou lançar um projétil, você já deve ter percebido que o projétil de fato faz algo parecido. Claro que às vezes quando você ataca uma pedrinha num rio, alguma coisa assim, você não consegue ver esse movimento porque o espaçamento é muito pequeno. Mas se você já prestou atenção numa coisa caindo, quando você lança, ele faz um movimento muito parecido com isso daqui, ó. E é o que a nossa equação está nos dizendo, finalmente. Então, quando a gente considera a resistência do ar, veja que a gente já se aproxima mais do modelo real que a gente está tratando, né? Mas você poderia falar, poxa, mas eu lancei o projeto e não foi isso que aconteceu, ele saiu voando para o outro canto. Por quê? Querendo ou não, esse modelo ainda é simplificado, porque você não considerou o efeito do vento. Vamos considerar, ou pelo menos discutir, qual que é o efeito do vento nesse modelo. Quando eu coloco o vento, basicamente minha equação diferencial passa a ser essa aqui, ó. Massa vezes aceleração, na forma vetorial, obviamente, é igual. O que está atuando agora? Menos mg, z chapéu, que é a força gravitacional. Tem um multiplicador, que é a resistência do ar. Considerando o efeito do vento, a resistência do ar ainda acontece, que é a taxa de variação de R em relação a T. E existe um fator vento, que é, vou chamar aqui, velocidade do vento. A gente usa um livro que está em inglês, então é W, velocidade wind. Essa velocidade do vento é essa grandeza que está aqui. Então você tem que ter, obviamente, conhecimento sobre a velocidade do vento. Só que a velocidade do vento pode estar para qualquer direção, norte, sul, no eixo Y, Z, X, assim por diante. Então, a velocidade do vento é um fator que complica bastante a equação diferencial. Mas eu queria só mostrar como que essa equação diferencial fica. Se você tiver informações sobre isso aqui, você pode ainda assim aplicar o modelo para ver como que é o quesito, né? Outro caso que é bem interessante, que vale a pena a resolução, ou pelo menos como a gente vai fazendo,
É o fato que a resistência do ar ela vai variando de acordo com a altitude. Como você bem sabe, quando a gente está próximo da camada mais de fora da atmosfera, a densidade do ar é muito pequena, em consequência a resistência do ar é pequena. Agora, quando a gente está próximo da superfície da Terra, a resistência do ar é maior. Conclusão, a resistência do ar muda conforme a altitude, varia em função da altitude. Você vai falar, poxa, isso não é importante. Depende do seu problema. Se você está considerando uma queda de grande altitude, você tem que perceber que a resistência do ar decresce com a altitude. Quanto mais alto, menos resistência do ar. E você tem que considerar isso no seu problema, principalmente se estiver tratando de grandes altitudes. Um lançamento de um foguete, por exemplo, ou de um projétil na forma de foguete, sei lá. Ou, por exemplo, claro que aqui a gente não está falando de queda livre, mas, por exemplo, um salto de um paraquedas muito, muito alto, você precisa considerar esse tipo de coisa. Aquele pessoal que se joga de paraquedas, ou se joga assim, que pula livre, sei aquela coisa toda, você tem que considerar aqui, né? A equação diferencial, nesse caso, fica taxa de variação segunda da posição do som do tempo considera-se a força gravitacional. Ela está fazendo o movimento acontecer. E se for considerar a altitude, você vai considerar a resistência do ar, que ainda é isso aqui, proporcional à velocidade, mas vai ter um fator que está diminuindo essa, veja, exponencial decrescente, está diminuindo essa influência à medida que a altitude está aumentando. Então ela tem que ser proporcional à altitude. Em relação a um parâmetro que você queira, aqui a gente chama de N, só para entender, mas pode ser um fator qualquer. O importante é que a sua equação diferencial, quando você considera a altitude, a resistência do ar decrescendo com a altitude, precisa de um termo decrescente. Coloquei aqui um exponencial decrescente, mas poderia ser linear decrescente, poderia ser qualquer coisa do tipo, para a gente verificar se isso condiz ou não com a realidade. E aí você vai falar assim, poxa, será que um problema desse tipo é de fato relevante? E até porque na Primeira Guerra Mundial, quando... Você deve saber, né, que talvez da física, que a inclinação que gera o alcance máximo é de 45 graus, o que não é exatamente verdade. Por quê? Porque quando você considera a resistência do ar decrescendo com a altitude, você percebe que se o projétil passa por camadas mais baixas, a resistência do ar segura demais ou consome demais a energia do movimento. Então ele vai tirando a energia do sistema, de forma que o que acontece é que, passando por baixo, um míssil, por exemplo, ele consegue ir menos longe do que passando por cima. Quando você pega uma altitude muito alta, a resistência do ar vai tirando pouca energia do sistema. O que a gente acaba concluindo é que, e até concluíram isso na Primeira Guerra Mundial, o melhor alcance não é 45 graus, é um pouco mais inclinado. Por quê? Porque quanto mais rápido você chegar lá em cima, menos influência da resistência do ar você vai seguir e às vezes o alcance acaba ficando mais longo, né? E é isso que a gente acaba verificando. Então é interessante estudar física nesse momento, de você entender projétil ou esse tipo de coisa, para a gente verificar o que realmente a gente precisa fazer quando você está pensando o que aconteceria quando você lança um projétil ou não, tá? Então, na próxima aula, o que a gente vai discutir vai ser um pouquinho sobre... movimento sobre a ação da força central, mas a gente vai se ver só no próximo, tá bom? Então, tchau!